Em nosso estudo de hoje, a lição 34 do livro Palavras da Vida Eterna, prossigamos. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Palavras de Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Se te imobilizas na estrada a pretexto de amarguras acumuladas ou de ofensas recebidas, lembra-te de Paulo, o apóstolo intrépido, que, sobrecarregado de problemas, não se resignava a interromper o trabalho que o mestre lhe conferira. O amigo providencial da gentilidade não se entretinha a escutar os remorsos que trazia do seu tempo de adversário e perseguidor do Evangelho. Não lamentava os amigos descrentes da renovação de que fornecia testemunho. Não se queixava dos parentes que o recebiam empunhando o azorrague da expulsão, não se detinha para lastimar a alteração dos afetos que a incompreensão azedara no vaso do tempo, não cultivava a volúpia da solidão porque lhe faltasse a bênção do tálamo doméstico, não se fixava nos espinhos que lhe ferreteavam a alma e a carne, não obstante reconhecer-lhes a existência. Não parava com o objetivo de reclamar contra as pedradas do caminho, não se concedia férias de choro inútil ante as arremetidas do mal, não se demorava na rede dos elogios sobre o fascínio da ilusão, não se cristalizava nos próprios empreendimentos. Seguia sempre na direção do alvo que lhe cabia atingir. Assim também nós, endividados ou pecadores, pobres ou doentes, fracos ou inábeis, desiludidos ou torturados, uma coisa façamos. Acima de todos os tropeços e inibições, prossigamos sempre para diante, olvidando o mal e fazendo o bem. É uma lição muito significativa essa lição de hoje, porque a partir do momento que a gente tem uma consciência, escolhe uma determinada atividade, e a gente inicia essa atividade, vamos seguir em frente com essa atividade, sem ficar parando para se lamentar e olhar para o passado também. É claro que a gente não está fazendo convite aqui, o Emmanuel não está fazendo convite a que a gente despreze a voz da consciência. Porque a voz da consciência vai estar sempre mostrando para a gente como guia mais seguro que a gente tem, aonde a gente precisa mudar, aonde a gente precisa reparar os males do que a gente praticou no passado. Mas aqui ele está falando única e exclusivamente daquela pessoa que interrompe a sua jornada para ficar se lamentando, ficar lembrando dos erros cometidos, e essa lembrança interrompe o trabalho que ele tem a fazer. O objetivo não é esse. O objetivo é que a gente, foi feito, foi feito. A gente vai ter que reparar, vai ter que reparar. Se a reparação estiver ao nosso alcance agora, que a gente tome a iniciativa de iniciar esse trabalho. Se ela não tiver, a gente vai trabalhando, que a vida naturalmente vai oferecer a oportunidade da gente acertar o mal que a gente fez. Mas quando ele fala vai trabalhando, o que é vai trabalhando? Vai trabalhando de maneira a ser útil às pessoas, porque com o tempo, a gente focando no trabalho que a gente tem a fazer, a gente vai estar angariando também simpatia, ajuda de todos esses que estão, de alguma maneira, envolvidos com o trabalho ou estão sendo beneficiados também, mesmo que não seja logo de cara, porque a ingratidão ainda faz parte dos programas aqui da Terra, mas pelo menos a gente vai trabalhando, vai fazendo a nossa parte sem parar. É claro que Paulo de Tarso aqui, na carta dele, ele não está falando que ele vai deixar de lembrar que um dia ele foi um romano e fariseu ao mesmo tempo, muito orgulhoso, e que ele tirou a vida do Estevão e estava perseguindo os cristãos da época. Ele não vai esquecer isso. Mas ele não vai ficar parado no remorso. A ideia é essa, gente. A ideia que a doutrina espírita mostra pra gente, não existe uma pessoa perfeita sequer nesse planeta. Todos nós erramos muito. E quando a gente erra, vai chegar fatalmente o momento que a gente vai ter que reconhecer o erro. Reconhecer o erro, isso tem que servir de incentivo para que a gente agora parta para o trabalho para poder reparar o mal que a gente fez. Eu já fico me imaginando, né, daqui a pouco, lá no plano espiritual, com meus amigos, aqueles que realmente zelam pelo nosso progresso, a gente sentar com eles e falar com eles, olha só o que eu fiz, né? Como é que eu faço para reparar isso aí? Como é que eu faço para consertar isso? Me ajuda?
E eles vão, com toda certeza, estabelecer um roteiro, apresentar um roteiro. Começa por aqui, faz isso, estuda um pouco, para um pouco, daqui a pouco lá na frente vai ser dada a oportunidade para você reparar, né? Mas o remorso, a depressão já faz um estrago tão grande aqui na Terra com a gente, né? No que diz respeito à estagnação. Então esse remorso, esse arrependimento, ele tem que ser um arrependimento operante, tem que colocar a gente para agir. A gente não pode ficar só que, meu Deus, eu fiz isso e entra em tristeza, entra. Não, não. Levanta e vamos tentar resolver o problema. Gente, a gente já vai conseguir adquirir esse costume nas pequenas coisas da vida. Por exemplo, eu observo que quando aparece um problema, e esses problemas maiores, tem gente que vai perder um bom tempo tentando identificar quem foi o causador do problema para arrumar um culpado. E tem gente que não, o problema apareceu, vamos partir para dentro para resolver. Depois que a gente resolveu, a gente procura saber qual foi o motivo para não cair no mesmo erro. Recentemente eu tive agora uma experiência, né, de uma pessoa que pediu uma ajuda, e eu fiquei assim, né, quando eu fui ajudar, falando, não quero nem saber o que aconteceu, vamos primeiro resolver o problema. E depois ela me agradeceu, veio falar comigo, poxa, eu pensei que você fosse também me culpar, né, pela imprudência que eu tive, foi um acidente de carro, né, pela imprudência. Não, o acidente aconteceu, agora vamos resolver, ninguém comete acidente de carro porque quer, não existe isso, né, foi uma coisa que aconteceu, o nome é acidente. Então, não teve vítima, não teve, tá, vamos partir para resolver? Vamos resolver o problema. E a pessoa ficou admirada, né? Falou, poxa, você, né, se fosse uma outra pessoa, teria ficado muito magoada, teria... Não, até porque eu fui um dos envolvidos no acidente, né? Então, o que acontece, gente? A gente tem que botar isso na cabeça. O prossigamos, fala, o amigo da gentilidade, o Paulo, não se entretinha a escutar os remorsos que trazia dentro dele, não. Que é claro, a voz da consciência vai ficar falando aqui o tempo todo, poxa, teve um dia que eu fiz isso, tá. Quanto mais próximo do acontecimento, mais a voz da consciência vai falar. Mas conforme eu for preenchendo a minha vida agora de atitudes que renovam, atitudes que são de ajuda, atitudes que são de progresso, conforme lá na frente a gente vai lembrar sim, enquanto a gente não reparar o mal que a gente fez, né? A gente vai lembrar, mas já não vai deixar o remorso levar a gente para a estagnação. O problema todo é a estagnação. Então, Emmanuel, para poder chamar a atenção nossa, para não ficar o exemplo só no Paulo de Tarso, ele vem falar para a gente, não se queixava dos parentes que recebiam. Então, o que a gente deve parar de fazer? Parar de se queixar dos parentes difíceis. Não se detinha a lastimar a alteração dos afetos. A pessoa mudou comigo, mudou. Não, vou continuar fazendo o meu trabalho. Não cultivava a volúpia da solidão, porque lhe faltasse a bênção do tal. Não cultivava. A solidão está batendo na minha porta, está sendo um processo evolutivo para mim. Os momentos de solidão também, eles colocam a gente em profunda introspecção e reflexão sobre as nossas atitudes. Vale a pena também. Não se fixava nos espinhos que vêm na alma e também na carne, né? Então ele fala, a alma e na carne. Não obstante reconhecer a existência. A gente reconhece a existência, a gente sabe que eles estão aqui, estão bem vivos. Não parava com o objetivo de reclamar as pedradas. Tomou uma pedrada, está vivo, olhou para trás, bom, vamos seguir, vamos continuar em frente. Não se concedia férias de choro inútil ante as arremetidas do mal. São exemplos que fatalmente a gente se enquadra em vários deles, né? Não se demorava na rede de elogios, outra coisa. Depois de falar tanta coisa que é negativa, agora ele vem falar uma coisa que é das mais negativas sem a gente perceber. Os elogios. Os elogios, eles hipnotizam a gente, né? Mexe com a nossa vaidade e acaba tirando a gente do trabalho que a gente tem para fazer. E depois ele fala, não se cristalizava nos próprios impedimentos. Tem gente que bota impedimento para tudo. Para tudo. Olha a diferença. Minha filha está com dor de barriga, eu não vou para a casa espírita, não vou para o trabalho assistencial por causa da minha filha. Olha a diferença. Minha filha está com dor de barriga, eu dei remédio a ela e vamos para o centro assim mesmo. Vamos para o trabalho assim mesmo. Mas tem gente que qualquer impedimentozinho, né, atrapalha. Seguia sempre na direção do alvo que lhe cabia atingir. Quer dizer, fica aí a reflexão para a gente precisa ir para frente e para o alto com Jesus.
Jesus nos abençoe hoje e sempre.